Ok, senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula, a aula de número 13 do curso de Física 2, na qual nós vamos abordar aí os conceitos de energia e trabalho. Como objetivos dessa videoaula, eu espero que no final você seja capaz de explicar a noção do conceito energia, explicar o conceito de trabalho e calcular o trabalho realizado por uma força. Como introdução, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de energia, né? Um dos físicos mais importantes do século passado foi Richard Feynman. E a ele foi feita essa pergunta uma vez: o que era energia, né? Ele respondeu que não sabíamos o que era energia e que era importante dizer isso. O que eu gostaria de acrescentar é que, tudo bem, a gente não sabe o que é energia, mas, por outro lado, a gente sabe medir e sabe usá-la para construir máquinas e para fazer do mundo moderno o que ele é. Então, isso, de certa forma, compensa, né, essa nossa ignorância a respeito do tema. Bom, mas eu vou deixar assim. A gente sabe que se um sistema tem energia, ele pode modificar um outro. Então, uma xícara de café quente, por exemplo, contém energia, porque se colocarmos, por exemplo, essa colherinha aí de metal dentro dela, ela vai se aquecer. Então, como ela foi capaz de modificar o estado da colherinha, a gente diz que essa xícara, esse café aquecido tem energia, né? Em Física 3 vocês vão ver que forma de energia é essa. Também um prédio elevado tem uma forma de energia que, apesar de não estar manifesta, não estar aparente, está lá. Se ela for liberada, ela pode mostrar do que é capaz de fazer, né? Ou seja, se, por exemplo, esse prédio aí fosse implodido, né, com certeza ele ia modificar, alterar dramaticamente a sua vizinhança. Então, tem uma energia aí que a gente vai ver depois, que é uma energia chamada energia potencial. Essa mesma forma de energia está, por exemplo, em sistemas que são elásticos, né? Ou seja, após uma deformação, eles são capazes de restaurar a sua condição inicial. Então, esse arco retesado aí contém uma forma de energia, também chamada de potencial. A gente vai ver que essa energia é chamada de energia potencial elástica. Tanto é verdade que se esse arco aí for liberado, a flecha que está parada, de repente vai se encontrar aí em movimento. Então, como o estado da flecha foi alterado, pode-se dizer, então, com certeza que esse arco retesado tem energia. Também sistemas em movimento têm energia, né? Veículos em colisão mostram isso, que essa energia pode ser também liberada de forma traumática nesses casos. Então, também eles têm energia porque são capazes de modificar a sua vizinhança. Então, a gente vai deixar assim. Apesar da gente não saber o que é energia, a gente sabe que se alguma coisa puder modificar a sua vizinhança, então ela tem energia. E pasmem, um dos nossos estudantes de metalurgia chegou a uma brilhante conclusão de que tudo tem energia. Ele comentou em sala de aula: professor, então tudo tem energia. É verdade, tudo tem energia. Também é interessante falar que a energia, ela pode ser transformada dentre suas diferentes formas. Ela não pode ser destruída ou criada, ela apenas passa de uma forma a outra, como a gente pode ver em sala nesses dois vídeos disponíveis aí. Então nós vamos começar agora a tratar o conceito de energia de maneira mais prática. Então, como é que nós vamos medir a energia? Então vamos começar falando sobre trabalho, porque eu acredito que seja aí a maneira mais natural de introduzir as formas de se medir energia. O que eu gostaria de registrar é que quando a gente usa esse conceito na física, ele tem um significado um pouco diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Então, quando, por exemplo, a gente está considerando aí um pedreiro que está segurando um tijolo ou qualquer outra coisa, parado, não esteja em movimento, então ele não está realizando trabalho sobre essa coisa porque ela não está adquirindo essa forma de energia de movimento que a gente vai ver que é chamada de energia cinética. Então, algo que está estático, parado, não está sofrendo trabalho, né? Diferente do que a gente poderia pensar, né? Já que esse trabalhador está executando as tarefas diárias dele, que ele usa para ganhar a vida. Então vamos tomar só esse cuidado de fazer essa distinção quando a gente começar a falar aí sobre trabalho.
isso tem um significado bem diferente na física do que nós estamos acostumados, né? Mas o que é essa quantidade que a gente chama de trabalho? Então, trabalho é uma medida de quanta energia é retirada, introduzida em um sistema, mas que se manifesta de uma forma bastante especial. Ela tem que se manifestar como um movimento. Então, vou mostrar aí um GIF, né? De um sistema que está realizando o trabalho sobre outro. Então, ó, esse cachorrinho, quando está empurrando esse carrinho de bebê com a criancinha lá dentro, está realizando trabalho sobre isso. Por quê? Porque ele, a energia que ele está transferindo está se transformando em energia de movimento. Então, isso aí que vocês estão vendo é trabalho. Tá? O cachorro está realizando trabalho sobre esse sistema. Ora, acredito que surge então a pergunta automaticamente: olha, mas como é que a gente mede essa energia transferida como trabalho? Então é o que nós vamos ver agora na sequência. A gente vai utilizar de dois eventos aí para mostrar algumas pistas de como se calcula essa energia transmitida sob a forma de trabalho. No primeiro caso, alguém vai utilizar uma alavanca para erguer uma carga, tá? Está ilustrado aí nessa figura. Então essa pessoa vai aplicar uma força nessa extremidade e vai deslocar essa barra, né, até essa posição do outro lado, por semelhança de triângulos, né? Esse braço de alavanca é bem maior do que esse daqui, então esse deslocamento vai ser bem maior que esse, né? Então a pessoa vai ter que empurrar a barra para uma distância muito maior do que a carga vai ser soerguida. Vamos então considerar o seguinte, ó. O torque realizado pela pessoa vai ser transmitido pela barra até a carga. Então a pessoa vai exercer aqui uma força, e esse momento de força que ela realiza aqui em relação a esse sistema de referência centrado nesse eixo de rotação vai ser transmitido até aqui, tá? Quanto maior for o braço de alavanca, né, desse momento, tanto menor tem que ser a força aplicada para manter o sistema em equilíbrio, ou seja, menor diminui-se a força necessária para pôr o sistema em rotação, né? Então aqui com um braço muito grande é possível manter o sistema equilibrado, né, com uma força menor do que a força necessária para equilibrar essa carga, né? Então você pode aplicar uma força de pouca intensidade aqui para contrapor uma força de grande intensidade aqui, se esse braço de alavanca for bem grande, né? Bom, por outro lado, quanto maior for o braço de alavanca, também tanto maior deve ser o deslocamento aplicado para você produzir alguma elevação na carga. Então, como esse braço de alavanca aqui é bem maior do que esse, então você tem que fazer um deslocamento muito grande aqui para produzir um deslocamento menor do outro lado. Isso a gente pode deduzir aí de semelhança de triângulos, né? Mas a moral da história é a seguinte, ó, quanto maior o braço, menor a força. Quanto maior o braço, maior o deslocamento. A moral da história é que quanto maior for o deslocamento, tanto menor vai ter que ser a força aplicada. Ou, em outras palavras, a força vai ser, nesse caso, inversamente proporcional ao deslocamento. Ou, se a gente quiser expressar isso em termos matemáticos, né, o produto dessas duas quantidades vai ser uma constante. Então, a multiplicação da força pelo deslocamento dela vai ser sempre o mesmo, né? Se a gente pensar agora sobre o ponto de vista de energia, a energia transferida pela pessoa vai ser recebida pela carga. Então, se a gente desprezar em alguns processos dissipativos, pode-se dizer que a energia vai permanecer constante nesse evento. Ora, também vai ser constante esse produto da força pelo deslocamento, né? O produto da força pelo deslocamento que ela imprime vai ser igual ao produto da força-peso pelo deslocamento dessa força. Então vamos considerar agora um outro caso aqui. Nessas duas situações, nós vamos pensar que a quantidade de combustível consumida pelo veículo vai ser a mesma. Então vamos considerar que o veículo vai consumir o mesmo volume de combustível nos dois casos. Quando ele estiver se movimentando na horizontal, a força necessária para produzir o seu deslocamento vai ser menor se comparada com a força necessária no caso em que ele está na pista inclinada. Então, se a gente denotar essa força horizontal por FH e a força na pista inclinada por FI, a força na horizontal FH é menor que a força FI. Em compensação, se nós pensarmos agora em termos de distância, a distância a ser percorrida no caso em que ele se move na horizontal deve ser maior do que no caso em que ele se move na pista inclinada.
Então, em outras palavras, a gente pode de novo estabelecer essa relação. A força deve ser inversamente proporcional à distância percorrida. Ou, em termos matemáticos, o produto da força pelo deslocamento vai se tornar uma constante. Agora, se a gente pensar na energia fornecida pelo combustível, como o combustível consumido é o mesmo nos dois casos, então a energia é constante nos dois casos. E a gente acabou de ver que o produto da força pelo deslocamento é constante. Ora, nos dois casos em que a gente está considerando aí energia se mantendo constante, o produto da força pelo deslocamento também está se mantendo constante. Moral da história, é bastante razoável supor que o trabalho vai ser determinado pelo produto da força pelo deslocamento. E o é. Quando demais eventos envolvendo energia são considerados, chega-se a essa conclusão que realmente o produto da força pelo deslocamento é uma medida dessa energia que é transferida como trabalho. Vamos pensar agora nesse sistema aí ilustrado nessa figura, que é só um instantâneo de uma animação que eu criei usando o GeoGebra, que está disponível aqui nesse link, né? Nele a gente vai ilustrar qual que é o resultado da ação de uma força F que vai estar paralela a um deslocamento D. Então o deslocamento vai apontar aqui no mesmo sentido da força, vamos ver? Então tá aí. Se a gente considerar então uma força que age paralela a um deslocamento, ela vai estar acelerando esse sistema, né? Perceba então nesse caso que a força está introduzindo energia no sistema e por isso o trabalho é dito positivo. Então nós vamos denotar aqui o trabalho nos meus slides pela letra W do inglês work, ele vai ser então determinado pelo produto positivo da força pelo deslocamento. Já no caso em que a força se opor a um deslocamento, ou seja, ela estiver alinhada antiparalela a um deslocamento, como é o caso aí desse instantâneo dessa figura, dessa animação que eu disponibilizei nesse link aí, então nós vamos ver que no movimento vai apontar no sentido contrário da força e a gente vai perceber o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada. Então, quando uma força estiver antiparalela a um deslocamento, como é esse caso aí, ela vai desacelerar o sistema. Então, o sistema vai se mover cada vez mais lentamente aí. Então, a gente diz que nesse caso a força está retirando a energia do sistema e nós vamos denotar isso colocando um sinal negativo aí no cálculo do trabalho. Então, quando a força for antiparalela a um deslocamento, o trabalho realizado vai ser o negativo do produto da força por esse deslocamento. Cabe ressaltar que a gente está considerando sempre nesses casos aí que eu estou tratando uma força constante, tá? Mas e o que vai acontecer agora quando a força não apontar nem paralela nem antiparalela, mas inclinada em relação ao deslocamento, como vai ser aí nesse caso? Então aqui é um caso em que a força não está apontando nem paralela nem antiparalela ao deslocamento, mas antes ela está inclinada em relação a ele. Como é que nós vamos interpretar isso? Então, vamos interpretar da seguinte maneira. Ó, o deslocamento vai estar apontando conforme está descrito aí por esse vetor azul. E aí a gente sempre pode decompor essa força que está sendo aplicada aí no sistema em duas componentes. Uma componente que é perpendicular a esse deslocamento e uma componente que é paralela a ele. Perceba então que da sua intuição física que somente essa componente aqui vai conseguir acelerar o sistema ao longo dessa direção. Então, somente ela irá realizar trabalho. Então, trasladando essa força aí para o deslocamento, somente essa componente aqui vai realizar trabalho. Então, a gente vai considerar aí que é essa componente da força que está transmitindo energia ao sistema. Então, das duas componentes da força, somente a componente que é paralela ao deslocamento vai transmitir energia sob a forma de trabalho. Então, o trabalho vai ser o produto dessa componente pelo deslocamento. E aí, se for conhecida a inclinação entre a força e o deslocamento, essa componente vai ser fatalmente determinada por um cosseno. Percebam aqui do GeoGebra que se essa inclinação aqui entre a força e o deslocamento for conhecida, então essa componente aqui vai ocupar aí a posição de um cateto adjacente ao ângulo, então ela vai ser determinada por um cosseno, né? Resta a gente considerar ainda o caso em que o trabalho é realizado por uma força que muda conforme o deslocamento.
Então, apesar de não possuirmos aí ferramentas matemáticas para tratar o caso mais geral, nós podemos tratar um caso mais simples aí. Então, quando as forças tiverem uma relação linear, linearmente dependente, ou for diretamente proporcional ou inversamente proporcional ao deslocamento, então pode-se determinar o trabalho realizado por essa força calculando-se a área do gráfico em função da distância. Então, se a gente considerar nesse diagrama que a força está mudando com o deslocamento, conforme esse gráfico, né? Então, ela tem uma intensidade bem grande aqui no começo, depois ela está diminuindo de intensidade aqui nessa outra posição ao longo desse deslocamento. Então, a cada uma dessas posições, a força assumiria um valor. Então, se a gente fizesse um gráfico da intensidade dessa força, aliás, somente da componente da força paralela ao deslocamento em cada uma dessas posições, o resultado seria aproximadamente alguma coisa assim, sei lá, digamos. E aí, como é que poderia ser determinada essa área? Perceba que fica difícil de calcular essa área sem ferramentas mais sofisticadas de matemática, mas existe uma aproximação aqui que poderia ser feita. A gente poderia considerar que nessa primeira etapa do deslocamento, a força assumisse um valor constante bem perto desses valores aqui, que a gente vai denotar por Ft1. Assim também no próximo deslocamento, então a força, apesar de estar variando aqui, está aumentando de intensidade. Se a gente escolher um valor médio aqui, esse valor médio poderia simular muito bem aí esses mais valores. E aí, em cada etapa, se a gente pensar numa força constante ao longo do trajeto, o trabalho pode ser calculado pelo produto da força pelo deslocamento, já que ela é constante nessa pequena parcela do deslocamento, né, da trajetória. Então, aqui, o trabalho agregado transferido pela força seria o produto do deslocamento pela intensidade da força. Veja que seria, então, o produto de uma altura, que é a intensidade da força, por uma largura, que é o deslocamento. Então, essa área, esse trabalho seria a área desse retângulo. Se a gente somasse, então, todos esses retângulos, teríamos uma aproximação aí de quanta energia teria sido transferida. Isso aí, a gente vai, vocês vão, quem for seguir numa área de exatas, aí pode acabar se deparando com um gráfico desses, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que, se a gente pensar, então, numa pequena parcela aí do trajeto, o trabalho, a energia transferida pela força pode ser aproximada pela área de um retângulo, cuja base é o deslocamento e cuja altura é a força. Então, a gente pode calcular o trabalho pela área aí, do retângulo correspondente à parcela e ao trecho do trajeto. Então, vamos ver um exemplo só para a gente praticar esse conceito quando aliás, a determinação do trabalho quando a força não é constante. Vamos considerar então que a força varia conforme o deslocamento de acordo com esse gráfico. Então ela tem uma intensidade nula no início do trajeto, aí ela vai subindo de intensidade até atingir um valor de 3 newtons no trecho que vai até 2 metros, depois ela se mantém constante em 3 newtons até os 6 metros, e aí ela decai novamente a 0 newtons, uma etapa final até 7 metros, de 6 até 7 metros. Qual que então seria a energia transferida por essa força? Então, nós vamos calcular simplesmente aí a área do trapézio. Então, nós vamos fazer a multiplicação da base menor, aliás, a soma da base menor com a base maior, multiplicar essa soma pela altura e dividir por 2. Então, a base menor vai ser essa aqui, né? Então, ela vai ser aí de 2 a 6, 4 metros, a base maior vai ter 7 metros, então 4 metros com 7 metros vezes a altura. Bom, a altura desse trapézio é 3 newtons, a intensidade da força no trajeto ali entre 2 e 6 metros, né? Tudo isso dividido por 2, então esse seria 16,5 seria a energia transferida por essa força ao longo desse trecho. Pessoal, com esse exemplo, acho que eu encerro essa videoaula. Creio que já está suficiente por agora. Fiquem de olho no Moodle nas listas de exercício. Me procurem nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.